Diante disso, meninos, quero começar aqui o programa tentando entender. Quero que vocês me ajudem. Comigo hoje na bancada aqui o Danilo Dias, o craque, Matheus Carvalho, o mais polêmico, o maestro Tim e o mais estudioso, Gerliezer Paulo. Por que que o Vila Nova, apesar de bem gerido, bem administrado, com times interessantes, tem melhorado a cada ano que passa, por que que o Vila Nova não consegue decidir? Por que que o Vila tem fobia à decisão? Ontem foi demais. O Vila com um jogador a mais desde 26 minutos da primeira etapa, me perde o jogo pelo placar de 2-0. Empatar a partida já seria um resultado maravilhoso para o Anápolis. E muito ruim para o Vila pela situação do jogo, pela condição da partida. Mas o Vila fez pior. O Vila perdeu uma partida que estava nas mãos dele. Eu quero entender. Me ajuda a entender, maestro Tim. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Gerliezer Paulo, Gerli, Matheus Carvalho, Danilo Dias, para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, o Davi Lacerda, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, não é uma pergunta fácil, é uma pergunta bem complicada, até porque se a gente pegar todos esses jogos que você colocou aí, essas perdas de títulos que o Vila acumulou nesses últimos anos, uma coisa a gente nota, que não era o mesmo elenco. Não era o mesmo time. O Vila perdeu pro Grêmio Anápolis com elenco, perdeu as 3 Copas Verde com elencos diferentes, agora perdeu o próprio jogo do ABC que você citou e também era outro elenco, o jogo de ontem, concordo plenamente com você pelas circunstâncias do que aconteceu no jogo, principalmente com a expulsão do Rubinho logo aos 26 minutos do primeiro tempo. O jogo ficou nas mãos do Vila Nova e, consequentemente, o título ficou nas mãos do Vila Nova e o Vila não teve a competência para conseguir sair de Anápolis já com as 2 mãos na taça. Pelo contrário, o empate, também concordo com você, já seria um resultado ruim para o Vila pelo que aconteceu no jogo e o Vila ainda conseguiu o feito de errar 2 vezes e aí parabéns ao Anápolis, que foi um time guerreiro, um time que lutou, e eu tenho visto isso, talvez pode ser 2 situações tentando responder a sua pergunta. Essa questão da pressão em cima do Vila, pela essa falta de títulos, né, de vários anos aí consecutivos, de vários tropeços, e aí acaba vindo para o momento atual, então é mais uma vez que tem uma pressão muito grande em cima desse elenco e o elenco não consegue ter uma resposta interessante para o torcedor colorado, mesmo com as situações muitas vezes favoráveis ao Vila Nova, como o jogo de ontem, como o jogo do ABC, que o Vila era muito favorito porque pegou um time que já estava rebaixado, o pior time da competição, nas 3 Copas Verdes, onde o Vila era o favorito e acabou tropeçando e até passando aquela vergonha histórica diante da equipe do Paysandu, contra o Grêmio Anápolis, onde a decisão foi dentro do Oba, por mais que era na época da pandemia que não tinha torcida, mas era na casa do Vila Nova e o Vila acabou tropeçando. Então o Vila foi acumulando uma pressão e parece que todos os anos quando o Vila chega tem essa situação que incomoda, que atrapalha no momento atual. Mas eu vejo mais a questão de falta o que a gente fala de espírito de decisão. Se você pegar ontem, o time do Anápolis se desdobrou. Com a expulsão do Rubinho, os jogadores, todo mundo lutaram, todo mundo correram e o Vila jogou como se fosse mais um jogo normal. E não era um jogo normal. Era uma decisão de campeonato. Era uma decisão que o Vila tem, pela situação que foi o jogo, tinha a obrigação de ser mais eficiente, de ir para cima, de buscar a vitória, de conquistar a vitória, de trazer a vantagem para Goiânia para o próximo jogo, pelo que aconteceu durante o jogo. Se o Vila conseguisse fazer da sua vontade como o Anápolis fez, certamente o Vila poderia ter saído com um resultado bem melhor. Mas o Vila jogou como se fosse mais um jogo. Foi menosprezando, foi comandando, teve a posse de bola, o Anápolis se defendendo, o Vila foi acumulando situações ofensivas ali, de perder gols inacreditáveis, porque eu coloco dessa forma, principalmente o gol que o Elias perdeu no rebote do Paulo Henrique, e depois o gol que o Poveda perdeu cara a cara com o próprio Paulo Henrique, onde ele acabou ali praticamente apanhando da bola, né? Um lance fácil para ele dominar e fazer o gol, ele acabou se enrolando. Então é uma pergunta sua, Thiago, muito difícil, mas a gente tem visto isso no Vila Nova, essa falta de força na hora de decidir. Tá entrando como se fosse um jogo normal, e decisão, Thiago, não é jogo normal.
É jogo realmente para você entrar mordendo, brigando, sendo guerreiro. Às vezes você pode até deixar a técnica de lado, mas a força e a vontade jamais. E o Vila tá fazendo o contrário. A técnica tá tentando, e olha que não é uma técnica tão boa assim, mas a vontade e essa questão de garra, de querer realmente ser campeão, tá ficando de lado. Muito de lado, né, gente? Daniel Alves tá ligado com a gente. Abraço a todos. Mais uma vez, final repetido, hein? O fim a gente já sabe. Vila Nova não levanta taça. Richelle Martins também tá ligado. Um abraço. Alô, Vinícius Segatti também tá ligado com a gente. Um abraço a Esmeraldinho, tirando onda aqui com Vila Nova. Alessandro Oliveira também tá ligado aqui no canal do YouTube. Vila Nova não reverte essa vantagem do Galo de jeito nenhum. Valquíria Brás também tá ligada. Fica House. Cosme Oliveira Amorim. Chora não, Matheus. Cavalo Paraguaio Vila Nova. O Wallace da Facilitar Soluções Financeiras. Ouvir indecisões parece o Jaiminho carteiro do Chaves, sempre evitando a fadiga. Romildo Messias, o povo é muito criativo. Romildo Messias, com esses atacantes o Vila não chega a lugar nenhum. Os atacantes se enrolam com a bola. Jonathan Calério, Vila Nova é o São Caetano dos anos 2000. O São Caetano pelo menos chegava, né? O Vila tá chegando também. Vale a comparação, né? Do ponto de vista estadual, vale sim a comparação. 1h16, mês de março, é o mês do consumidor da Center Pisos. Aproveite! São mais de 600 modelos para você. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil. Seu distribuidor Gates, Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Like Imóveis, seu imóvel alugado é dinheiro garantido. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. E Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade da fabricação de portas manuais automáticas. 62 anos de tradição. A número 1 na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Portas de Aço Goiás. O meu queridíssimo Matheus Carvalho, mais polêmico comentarista do rádio brasileiro. Ontem trabalho gigante de todas as eras, exaustivo, todo mundo tá cansado, a garganta tá sentindo. O time tá vermelho igual um tomate, pegou sol ontem. Tô bronzeado. Tá feia a coisa, viu? Matheus Carvalho também tomou chuva, coitado. Não esperava, não sabia que a gente ia fazer ele no gramado, no sol, não passei aquele protetor, né? Parabéns, então, viu, Tim? Parabéns. Aí eu sofri um pouquinho, mas tô coradinho agora. Valeu a pena, né? Um pouquinho de vitamina D. Mas enfim, Matheus, o fato é, cara, de novo o Vila Nova chega pra uma decisão, de novo o cenário é totalmente positivo, e de novo Vila Nova pipoca. Essa é a palavra, pipoca. E eu repito, cara, dói demais o meu coração aqui, não pela instituição, são duas equipes goianas. É claro que eu queria que o Vila fosse campeão goiano, até por tudo que envolve o campeonato. Nós somos aqui da capital, uma rádio da capital. Pra mim seria muito mais interessante que o Vila fosse campeão goiano. Mas parabéns ao Anápolis, que fez por merecer. O Anápolis foi gigante. Festa linda, maravilhosa, a cidade de Anápolis merece também. Parabéns ao Anápolis, a gente tá aqui pra dar a mão à palmatória. Mas por que o Vila Nova, mais uma vez, e tinha que ser na gestão do Hugo, né, que é um baita de um presidente, sexta final que o Vila chega, e pelo jeito a sexta final que o Vila Nova vai ficar com o vice-campeonato. O que acontece com o Vila? Por que o Vila Nova pipoca em decisões? Matheus, boa tarde, mais polêmico. Boa tarde, Thiago Menezes, boa tarde para os companheiros de trabalho, boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Eu tô rindo dos comentários no chat, bicho, torcedor é muito massa. Eu acho que tem que zoar mesmo, pode me encher o saco, pode falar que tô triste, depressivo, que é bem isso mesmo, mas ontem eu fiquei mais cansado da nossa transmissão, da nossa jornada, que foi muito longa, do que propriamente passar raiva com o Vila Nova. O Vila passou raiva, certamente, mas ontem eu tava tão cansado fisicamente que não deu nem tempo disso. Aliás, mandar um abraço pro seu Marzinho, que tá na audiência hoje. Até desculpa aí, seu Mar, só consegui responder hoje justamente pela correria de ontem. Cara, eu acho que cada decisão ela tem o seu fator, né? O Vila Nova ele chegou, isso é um ponto positivo, mas o erro que aconteceu em cada decisão é um fator. O do Grêmio Anápolis, por exemplo, pra mim foi uma festa muito grande antes do jogo, lá no Oba, a torcida, o jogador lá na concentração comemorando, batuque, aquela coisa toda, né? Aquilo ali pra mim não foi legal. O fator Alan Mineiro não ter jogado também. O Alan tinha me falado que dava pra jogar, né? Talvez arrastando, mas dava pra jogar. O fator Alan Mineiro não ter jogado, pra mim foi um diferencial também. O fator arbitragem favoreceu muito a situação para o Grêmio Anápolis. De todas as decisões, eu concordo na situação do Vila pipocar, mas eu estou colocando outros fatores dentro de cada uma delas.
né? O ABC, por exemplo, a condução para mim também não foi certa. Um dia antes do jogo, tava uma balbúrdia lá no hotel do Vila Nova, né? Tinha um evento lá também, enfim, eu acho que a condução não foi certa, mas um fator também me chamou a atenção. A maneira que o treinador escalou o time. Para mim foi errado, tinha jogadores melhores no banco de reservas que poderiam ter sido colocados e não foram. E enfim, foi mais uma pipocada. O jogo contra o Paysandu, ali aconteceu algo surreal, né? Na primeira partida, o Vila Nova tornou-se um time amador. No segundo jogo, o Vila colocou o time sub-20, algo que eu também não concordo, né? Em uma decisão você não pode abrir mão do seu melhor time, e foi o que aconteceu. Agora, analisando o ontem. Cara, o Vila, quando ele entra em algum jogo para vencer, o jogo dele é diferente. A maneira dele controlar a partida é diferente. Algo que aconteceu contra o Goiás lá na Serrinha. O estilo de jogo do Vila foi diferente. Diferente também do que aconteceu no segundo jogo, onde o Vila deixou de jogar. E ontem lá em Anápolis, o Vila Nova não entrou com o espírito de final, né? Entrou com o espírito de mais um jogo. E o Anápolis completamente diferente. Inclusive, na minha primeira participação do segundo tempo, quando o Holmes me chamou, eu falei exatamente isso. Em uma decisão tem um time que entra com um espírito de luta, de guerra e de final, e o outro entra por apenas mais um jogo. E eu falei isso no começo do segundo tempo. Mas por quê? Porque eu já vi que o Vila Nova naquela partida, ele não iria ser um time valente, um time que iria buscar o resultado, né? Posse de bola, condução de jogo, volume de jogo, número de finalizações, cara, isso aí pra mim são apenas números. Em uma final é muito mais do que número. É a luta, é a perseverança, é lutar por cada bola. O Vila Nova ontem chutou fofo demais. Cada finalização era mais fofa do que a outra. Consagrou o goleiro. E eu tô falando isso porque eu tava lá no gramado. Horrível a atuação do Vila. E jogou com um a mais quase todo o jogo. Então nada justifica a atuação do Vila Nova. O fator Anápolis, cara, tem que parabenizar demais a cidade de Anápolis, tem que parabenizar demais o treinador do Anápolis, que conseguiu um estilo diferente de jogar, né? Algo que há muito tempo não tinha aqui no Campeonato Goiano. Mas o Anápolis, ele engoliu o campeonato inteiro. Ele ganhou do Atlético com uma certa facilidade. Ganhou ontem do Vila Nova com muita facilidade. Então, assim, aliás, eu quero parabenizar mais uma vez a recepção do público do Anápolis, da torcida do Anápolis conosco. Ontem, como eu trabalhei do gramado, muitos torcedores me pararam, elogiaram o nosso trabalho, pegaram no pé em uma situação ou outra, o que é normal, né? A gente não condiz com os nossos comentários com todas as torcidas, porque senão não teria como, né? Cada um tem o seu comentário, mas a recepção anapolina foi extremamente bom para nós, ajudou na nossa transmissão. Eu tirei foto de alguns torcedores que pediram lá também para rodar a nossa live, a gente até rodou, né, na transmissão. Um agradecimento especial ao Butina, que é da imprensa lá de Anápolis, extremamente prestativo também, nos ajudando a todo momento. Eles terão a mesma recepção aqui em Goiânia, pode ter certeza disso, pode contar comigo em cima disso. Mas o Anápolis é isso. Um time incansável, um time que jogou muito no campeonato, e o Vila Nova, mais uma vez, pipocando, com o elenco morto, com jogadores mortos dentro de campo. O que o Diego Torres fez ontem foi uma piada, velho. Lamentável. Foi uma piada. Tava morto, tava de costas para a bola. Um momento eu até falei pro Igor, olha lá, tá de costas para a bola, isso aqui não joga, cara, isso aqui tá morto. E o treinador não enxerga, cego, treinador teimoso. Tinha outros jogadores que dariam uma dinâmica diferente para o time do Vila Nova dentro de campo, mas não. Ele tem amor a alguns jogadores
e mais uma vez o Vila Nova pipoca em uma final. Meus amigos, 1h25 agora. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? Tem uma solução para você. GT Autopeças, patrocinador oficial do Vila Nova e do Goianão 2025. Vai de GT Autopeças, essa é a marca. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para tua obra com atendimento imbatível e preços arrasadores. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Fricó, receita de deliciosos momentos. A linguiça mais gostosa do país. E 4play.bet. Se a diversão em saque rápido que você precisa, a 4play.bet é a tua escolha certa. A plataforma que une apostas esportivas e cassino online. 100% confiável e autorizada pela gestão federal. Em 2025, patrocinador oficial do Campeonato Goiano. Exclusiva para maiores de 18 anos. Você do YouTube, gente, vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like no canal do YouTube. A gente precisa bater hoje 600 likes até às 3 da tarde. Então vai deixando o teu like, faltando 1h34 para o final do programa. O Marlon Silva de Souza tá ligado com a gente. João Afonso também tá participando. Com homem a mais, ele trocou volante por volante. Treinador covarde incompetente. Miguel também tá ligado. Esses comentaristas são uma piada. Agora ninguém quer o melhor presta. Ô Miguel, um abraço pra você, meu filho. Beijo no coração. Tamo junto. Baltazar Esmeraldino também tá ligado com a gente. Um abraço. O dia que eu falei que vocês não estavam considerando Anápolis, você me chamou de xarope. Ô Baltazar, a opinião da gente é a opinião da gente, meu amigo. Não é porque a gente deu uma opinião aqui que a gente tá desrespeitando a equipe, não. Então, alto lá, ô Baltazar. Tá muito xarope, fera. Abraço. Renato Diogo tá ligado com a gente também, um abraço. O Valdiberto Neres também tá ligado. Enfim, Lucas Tessaro também tá participando aqui. Boa tarde, Thiago, e a todas as feras da bancada. É isso aí, um abraço pra todos vocês. Estamos junto e misturado. Vai deixando o teu like. Vem aí o Danilo Dias, 1h26. Pega esse latão de lixo pra mim aqui, por gentileza, meu querido Moisés Vinícius. Pega aqui, levanta, Moisés, fica de pé. Isso, aparece aqui na live. Aparece Atenção. na live, Moisés. 1h27 da tarde. Isso aqui que eu estou fazendo é grandeza. Grandeza. Semana passada, eu joguei as estatísticas do Danilo Dias sobre a equipe do Anápolis nessa lata de lixo. Nessa lata de lixo aqui, no lixo das feras do esporte. Você do FM 90.7 não está vendo? Esse aqui é o Moisés Vinícius. Ô menino lindo! É o nosso operador de áudio. O nosso chefe. Esse é o verdadeiro comandante. Esse é o Nivaldo Carvalho tem um poder grande e tal. Eu apitei alguma coisinha, Matheus Carvalho também. Agora, o Moisés que é o dono aqui praticamente. Alexandre Mascarenhas, Augusto Mascarenhas, esse povo aí não manda muito não. Quem manda é o Moisés Vinícius. Esse aqui é o nosso dono, o nosso chefe. Sim, é isso aí. Atenção. Eu joguei aqui as estatísticas do lixo. Eu estou retirando as estatísticas do Anápolis do lixo. Estão aqui emboloradas, estão aqui amassadas. Eu estou abrindo nesse momento as estatísticas do Anápolis aqui, o virtual campeão goiano de 2025. Aqui estão as estatísticas. Tá aqui, ó, as estatísticas bem conservadas, escritas ainda. Essas aqui são as estatísticas. Danilo Dias, parabéns pela opinião. Você foi fera. Eu só posso pedir desculpas, porque o Vila Nova mais uma vez me deixou na chapada. Eu acreditei no Vila e o Vila me lascou. Mas me lascou bonito, me lascou beleza. Tem um jogo da volta? Tem. Mas assim, gente, eu não acredito mais no Vila Nova, não. Fala comigo, Nostradamus. Mãe de Ná. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima segunda-feira, uma semana abençoada pra você. Também ao ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim, ao Gerliezer Paulo, Matheus e também a nossa grande audiência da Rádio Band News. Muito obrigado a todos vocês por estarem nos acompanhando nesse canhão de audiência que é a Rádio Band News. Primeiramente, agradecer o pessoal da limpeza. Primeiramente, agradecer o pessoal da limpeza, né, Thiago, que gentilmente fez o cuidado de guardar o papel, ainda tá amassado, pode filmar aqui com as estatísticas, esse é o verdadeiro papel. Então eu quero agradecer o pessoal da limpeza da Rádio Band News FM pela destreza, né, porque eles viram grande valor nos dados que estavam aqui, o papel bem amassadinho, mas inclusive tá aqui embaixo, ó, bem aqui, Thiago Menezes, os dados que eu acrescentei do jogo de ontem do Vila Nova contra o Anápolis lá no Jonas Duarte. Coloquei aqui que o treinador do Anápolis com 27 jogos, 13 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas, 64 minutos o time jogou sem um jogador, fora os acréscimos, mas esteve bem postado, também poucas finalizações, o Vila até teve mais posse de bola, mas tá aqui, eu vou entregar nas mãos do Thiago, esse papel, se o pessoal da limpeza viu que era de grande valia, com certeza vou
entregá-lo ao Thiago Menezes para que ele possa desfrutar, usufruir. E ainda quero anotar mais algumas anotações até o final do campeonato aqui, né? O ídolo e maestro Tim. Ainda bem que guardaram, né? Guardaram, as meninas da limpeza. Deram recorte do seu comentário, foi bem. Viram valor, né, no papel. Claro. Então, parabéns para elas. Tá aqui tudo anotado, o papel. Depois eu posso transcrever, né, para passar limpo e também voltar a tecer os comentários que eu disse em relação à equipe do Anápolis. São números, são estatísticas, são situações que eu vi ao longo do campeonato, mas também pontuo aqui como o Thiago fez, bacana, né? Pegou o lixo ali, trouxe as desculpas, não a mim, mas sim ao povo de Anápolis, ao time, né? Pelo que ele desempenhou ao longo do campeonato, um dos melhores times que eu vi jogando, 5 jogos consecutivos que não perdia. É um time que mais liderou junto do Vila Nova, um time que tem um ataque e um poder mental muito forte, tem um treinador que sabe manusear seus jogadores, sabe fazer a leitura do jogo. Ontem todas as substituições surtiram o seu efeito devido, um treinador que faz com que o equilíbrio mental dos seus jogadores seja o ponto-chave desse Anápolis. Então, assim, não tem clubismo aqui, poderia ser o Atlético, poderia ser o Goiás, poderia ser qualquer outro time lá, independente, antes de acionar a boca, eu tenho que acionar o cérebro, o coração fica pro lado. E as pessoas que me conhecem de verdade sabem como eu teço os meus comentários em relação a isso. Então, eu vi o Anápolis um dos melhores times do campeonato. Então, por isso que eu anoto as estatísticas e vou continuar fazendo. Pontuei algumas coisas e o Thiago foi bacana, né, Tim? Sim, grandeza do Thiago, reconhecer, nós temos, né, que reconhecer isso também dele. Claro. Mas atenção, não tem nada decidido. Estamos aqui apenas fazendo uma brincadeira, uma alusão do que foi feito em relação a um papel bem amassado, diga-se por passagem, mas que dá pra ler, é legível ainda. Mas o jogo ainda foi a primeira batalha de 180 minutos, não tem nada definido. Continuo afirmando que pra mim o grande favorito é o Anápolis, continuo com o meu pensamento que o Anápolis ainda tem grandes chances. Continuo reafirmando o que eu disse semana passada, se eu tivesse algo para apostar, alguma das minhas fichas seria na equipe do Anápolis. E vamos em frente, mas não tem nada definido para mim. O Vila Nova tem chance ainda de reverter a situação, mas quem sabe aí o campeonato pode estar em aberto na sequência do campeonato. Valeu, Thiago. Muito bem, 1h32 da tarde agora, 1h32, debate das feras da Band News, oferecimento Delicata Pães, sabor e qualidade do jeito que você e sua família merecem. Grupo Moreira, produtos naturais de suplementação com 15% de desconto toda segunda-feira. Aproveite. Gente, a Clinicato é maravilhosa, você conhece, né? Atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627 e Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a sua cotação agora pelo 629-9405-9139. E pra mim a situação é a seguinte, gente, mesmo que o Vila Nova reverta, porque é futebol tudo pode acontecer. Já diria Edson Rodrigues, né, o monstro sagrado do rádio brasileiro, grande Edson Rodrigues, saudade dele, né, tá lá no céu, narrando e emocionando todo mundo, se Deus quiser. O Edson foi gigantesco. Ontem deu uma saudade, cara, com os gols dele do Cunha Filho. Nossa, nem fala, eu fiquei emocionado quando eu E aí o ouvindo. Holmes ontem também rasgou na decisão, que narração violenta, maravilhosa. Até antes do Gerliesa, o futebol, ele é bom demais por isso. Porque acontece muitas coisas que fogem do script. Porque ontem o jogo ficou desenhado pro Vila. O título ficou desenhado pro Vila. Quando teve a expulsão E olha o que aconteceu, cara. E quando teve a expulsão, até comentei aqui no estúdio com o Moisés, falei assim, Moisés, a expulsão foi melhor do que o pênalti. Porque vai desarmar completamente o time do Anápolis. E o Anápolis foi de uma guerra, de uma luta, de uma imposição. O Anápolis já fez história. De uma postura. Já fez história. O jogo que o Anápolis fez ontem, independente se ele vai conseguir conquistar o título, que está muito próximo ou não, já entrou para a história. É um jogo histórico para a equipe do Anápolis, pela postura, pela grandeza, pela coragem do Ângelo Luiz, seu treinador, pela maneira que esses jogadores se entregaram. E olha, o campo pesado, porque teve aquela chuva toda antes do jogo. Aliás, parabéns à Prefeitura de Anápolis, a drenagem ontem maravilhosa. Fantástica. Espetacular. E os jogadores terminaram inteiro. Eles correram o jogo todo, os caras do Anápolis. Parecia que eles iam cansar e não cansavam. E eles foram incansáveis. Então, por isso, realmente, eles estão de parabéns por esse jogo histórico que eles fizeram ontem. E o Vila, para ser campeão, Thiago, vai ter que fazer um jogo histórico também, para ficar assim, para lembrança, para eternidade, para conseguir reverter essa situação. 1h34 da tarde agora, vai deixando o teu like, gente, vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O Felipe Xavier tá ligado com a gente, nada definido, totalmente reversível o resultado,
Gabriel Alves de Faria também tá ligado com a gente. 20 títulos sem campeonato goiano. O Godzilla Metaleiro também tá ligado. Um abraço pro Vinícius Carvalho, também tá ligado. 2-1 no Serra Dourada pro Anápolis. Sejam realistas. O Vila Nova só chegou até a final porque teve prejuízo de arbitragem contra a Jataiense. Marcelo Jeck também tá ligado. João Marcelo, Gabriel Silva. Um abraço aí pra toda essa turma maravilhosa. Obrigado pela audiência e também pela preferência. Gerliezer Paulo, mais estudioso comentarista brasileiro. Põe na tela do YouTube aí os melhores momentos da partida. Porque o futebol, ele é apaixonante, ele é maravilhoso, ele é formidável por isso, mais estudioso. Assim, primeiro ponto, final equilibrada. Mas no momento em que o Vila Nova tem a expulsão do jogador do Anápolis, ali praticamente o Vila ficou com o jogo à sua mercê. Só que o Anápolis cresceu. Esse Paulinho ontem, ele tava pegando sinal de Wi-Fi, cara. Que partidaço. Olha essa defesaça que ele fez aí. Ele falha no primeiro lance, depois se joga na bola e toma uma bolada na cara. Teve uma defesaça de cabeça também. Quem que deu aquela cabeçada? Vocês se lembram? Acho que foi o Pagnussá. Não, foi o Igor Henrique. Igor Henrique. Ele cabeceia. Cara, ele faz uma defesa, pra mim, foi a grande defesa do futebol goiano de 2025. Goleiraço. Esse técnico do Anápolis é muito bom. E o Vila é muito frouxo. Esses jogadores do Vila são muito frouxos. Pipocaram de novo. Agora eu quero entender aqui, historicamente, Gerliezer Paulo, o que acontece com o Vila Nova na hora da decisão? São 3 finais de Copa Verde, 2 vices para o Paysandu, 1 vice para o Remo. E agora a terceira final de campeonato goiano, né? O Vila Nova perde uma final para o Grêmio Anápolis de forma inaceitável, né? Perde uma final para o Atlético, onde ele de fato era pior, não era favorito, e pelo jeito vai perder mais uma agora para a equipe do Anápolis. O que acontece com o Vila no momento da decisão, mais estudioso? Fala para mim. Boa tarde, fenômeno! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, ao Tinho, ao Matheus. É bom estar aqui com vocês. Boa tarde você, ouvinte da Band News. Sempre um prazer comunicar com cada um de vocês. O Vila está sentindo as finais, né? Se a gente observar nessa sequência de decisões que você cita, de finais, e também podemos adicionar aqui aquela decisão contra o ABC, o Vila tinha times medianos. Nenhum desses times do Vila, dessas decisões, era um grande time, aquela sumidade de time. Então eram times medianos. Tem time mediano que na hora da pressão ele consegue crescer. E tem time mediano que na hora da pressão ele sucumbe, né? Ele diminui. E eu tô vendo esse movimento no Vila. O Vila está sentindo a pressão da decisão. A pressão da decisão, eu tenho para mim que ela é algo bom, é positivo. Você ter essa pressão, esse frio na barriga da decisão, ele deveria ser uma pressão positiva. Só que o Vila foi tornando isso um peso. Hoje, decidir para o Vila é um peso. Os jogadores do Vila, quando eles chegam neste momento, que é o momento mágico do futebol, me parece que eles já entram no campo temendo perder, temendo o pior e não imaginando o quanto seria bom ser campeão, o quanto seria bom a conquista. Então, esses times medianos do Vila, e isso cria-se dentro da instituição, o Tim até citou que são elencos diferentes e ele está certo, só que, por exemplo, o Tim no Vila, ele jogou várias temporadas, né? Com certeza ele participou de muitos elencos diferentes também, mas tem situações que elas ficam ali dentro do clube, e o Vila é um clube que ama fantasmas. O Vila gosta de criar os seus próprios fantasmas, ele mesmo alimenta eles, trata com tudo que há de bom e melhor para depois ser assustado por esses próprios fantasmas. Eu me lembro uma fase em que o Vila não ganhava do Goiás. Você vai se lembrar disso, Thiago, Matheus, Danilo. Não ganhava. Jogava bem, perdia, dia que jogava mal, perdia também, e ficou aquela situação. Até que conseguiu ganhar aquele título de 2001, né, que quebrou uma sequência longa em que o Vila não conseguia ganhar do Goiás. E olha que eram times do Vila muito superiores a esses times do Vila que perdeu essas decisões recentes. Então, para mim, isso está dentro do clube. O clube chega nesse momento de decidir, nesse atual momento do Vila, de 5, 6 anos para cá, o Vila está sentindo a decisão. Aí não importa quem é o jogador que está lá naquele momento, mas o clube está sentindo essa decisão. Eu me lembro, não de viver, mas de estudar sobre isso, o Corinthians, quando ficou mais de 20 anos sem ganhar um título,
final, década de 50, 60, 70, aquilo tinha um peso dentro da instituição. O Palmeiras, quando ficou quase 20 anos sem ganhar um título, até ganhar em 1992, aquilo ficou dentro da instituição. Então, a instituição respira aquilo. Quem tá lá dentro respira junto, é igual o clássico. O cara nunca jogou no Vila, mas ele chega aqui no outro dia, ele já sabe o peso do clássico com o Goiás. No primeiro clássico que for ter com o Goiás, ele já sabe. Isso acontece lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul. Então, para mim, isso é um peso, é uma sensação que está dentro do Vila. E aí a instituição vai ter que superar. Se não for nessa decisão agora, numa outra decisão. Porque senão isso vai só se avolumando, ficando cada vez mais pesado. E aí quando você coloca muito peso em cima de um elenco mediano, o normal é ele achatar. Meus amigos,